Começar com duas justificativas, né? Primeiro que estamos em cenário diferente, porque estamos hoje gravando na minha casa, a gente grava na casa da Tati. Sim, aqueles livros todos são da Tati. E depois, porque semana passada a gente não gravou porque a gente tava ilhada. Eu tava ilhada em casa e a Tati na casa dela. A gente mora longe, não tinha como gravar. Eu fiquei fazendo crochê. E você ficou fazendo o quê, Tati? Dormindo. Hoje vamos refletir daquele nosso jeito, né? Que é um jeito que não entra no mérito da questão sobre a greve, porque acho que também ninguém tá conseguindo explicar muito. Você tá conseguindo explicar essa greve? Não. Então, se nem a Tati Eu tá adorei, eu explicar. mandei um meme pra você de vou fazer um desenho pra explicar a situação do Brasil, é um rabisco de crianças. Mas na verdade a gente resolveu fazer um vídeo comentando um pouco sobre os mecanismos do capitalismo, né? O capitalismo defende o capital. E por isso que ele chama capitalismo. Não chama gentismo, não defende gente. Não é o capitalismo não é um humanismo, né? Não é, e nem um socialismo. Não é, veja bem. Sempre importante olhar para a origem das palavras, Não né? é mesmo? O que é uma lógica de uma coisa que é gerida pelo Estado e a lógica de uma coisa que é gerida pela iniciativa privada? Acho que depois a gente entra na discussão sobre se o Estado é eficiente ou não, tá bom? Mas a questão da eficiência, de fato, argumentar só que o Estado é ineficiente na gestão não é um argumento para a gente entender isso. O argumento principal é que o Estado ele vai ter uma lógica que não necessariamente deveria almejar o lucro, e sim deveria almejar A sociedade, o o bem-estar o social. bem-estar social, né? E uma empresa privada, ela vai Visar o lucro. visar o lucro. É para isso que serve a empresa, né? Para enriquecer os donos, os acionistas. Então, quando a gente fica nessa discussão aí da gasolina, por exemplo, né? O que aconteceu? Tinha uma segurada de preço da gasolina e depois não Entendendo que a mais. Petrobras é uma empresa estatal com participação privada. O Estado brasileiro é dono de mais da metade, o Estado que indica a diretoria e determina as políticas e tudo mais. Mas a iniciativa privada tem menos de 50% da Petrobras. E aí o que acontece? Quando o preço flutua de acordo com o mercado, na verdade é quase é tão utópico quanto o socialismo que a gente, né, pensa também, que a mão invisível do mercado vai conseguir Os melhores preços e baixar. Só que de fato tem coisas que não tem como ter melhor preço. Que é caso, por exemplo, de infraestrutura de cidade, esgoto, luz, coleta de lixo. São coisas que não tem muito. Qual é a lógica de dar lucro nisso? Isso é infraestrutura que é garantia básica, né? Que eu ouvi, eu queria lembrar, foi num podcast que eu ouvi, mas eu não vou lembrar qual agora. Tem algumas cidades americanas que privatizaram serviços de água e esgoto, privatizaram serviços de lixo, de iluminação, etc. E que estavam voltando atrás e reestatizando, remunicipalizando, porque perceberam que em determinados serviços o custo era mais baixo quando feito pelo Estado do que quando feito pela iniciativa privada. Porque é uma lógica diferente, né? E aí, a gente dá pra encaixar a gasolina em estrutura? Claro que dá, né? Combustível, setor de petróleo. Acho que se provou energia, que sim, né? Quando chega a ponto de parar o Brasil inteiro, porque no Brasil é tudo feito por caminhão. Essa situação da greve da semana passada colocou pra gente uma questão muito importante, que é, olha, todo mundo que é privatista, né, todo mundo que acha que, nossa, a gestão do Pedro Parente estava ótima na Petrobras, dependendo do que a Globo falou, do que os jornais falaram, ele é o gênio das finanças. A questão é, gênio pra quem, cara pálida? A Petrobras estava deficitária e está dando muito lucro agora, graças a essa política. Lucro pra quem? Vai pra quem o lucro? Com a gasolina no preço. Quem que está pagando esse lucro? Exatamente. É esse o ponto. Será que gasolina, combustível, não é um setor estratégico no país e que, portanto, precisa ter uma política de preços comandada pelo Estado? Que nem energia elétrica. Pois é. Que nem serviço de Aliás, a água. energia elétrica é uma que já privatizou há algum tempo com a promessa de que isso ia diminuir, e não diminuiu. Muito pelo contrário, aumentou. Essas coisas que são básicas, tipo
a água, infraestrutura que garante a dignidade da vida, de ter esgoto, de ter água encanada, de ter eletricidade, né, de ter comida no supermercado. Manutenção das vias públicas. Ou transporte público, isso tudo é óbvio que tem que gerir pelo Estado. Ai, mas o Estado não sabe gerir. Mas então, isso que eu falei, é outra questão. Só que em vez desse argumento, o Estado não sabe gerir, vamos privatizar, a discussão Podia ser, o Estado não sabe gerir, vamos aprender? Vamos aprender como seria uma gestão melhor do Estado. Ai, a corrupção, não sei o quê. Bicho, empresa privada também é corrupta, né? Não existe os corruptores e os corrompidos. Existe um sistema, acima de tudo, corrupto. Se debruçar sobre os mecanismos que tornariam esse Estado mais eficiente. Né? Mas isso é uma outra discussão. É outra história. Que não é a discussão de agora. Porque qual que é a lógica do capital? A lógica do capital é ter lucro. E o lucro é feito em cima da exploração de alguém. Quem está sendo explorado em cada caso? Entendeu? Porque daí quando você vai, por exemplo, fazer uma contratação numa empresa privada, você vai querer o menor preço. É justo, é o menor preço. Mas quando isso chega às camadas mais populares, isso abaixa o salário para a linha abaixo da miséria, cara. Entendeu? Que é essa lei trabalhista que está fazendo. Aí você vai poder contratar horista, que vai ganhar por hora a mesma coisa que ganharia tendo a carteira assinada, que dá garantias que o senhorista não dá, entendeu? Isso tudo é uma lógica da iniciativa privada, que é o lucro, que é você ter o menor preço, é você fazer o orçamento de pessoas para o menor preço da coisa. Tem que ter uma base do que é o menor preço, porque senão a gente sai por aí, no micro, a gente sai por aí comprando roupinha da Zara, que é trabalho escravo, é o menor preço, sem a mínima consciência de, bicho, se essa brusinha tá chegando da China a R$20 pra mim, quanto que o trabalhador lá na ponta ganhou? E é dessa lógica que a gente tem que sair nas discussões, entendeu? Como que a gente faz o capitalismo ser menos selvagem nesse sentido, né? Como que você faz um capitalismo que eu acho um meio termo ótimo. Pra mim não é o ideal. Sim, não é o ideal ter um capitalismo mais humano. O ideal é o não capitalismo. Mas pra gente implantar um modelo não capitalista, você tem que exterminar metade da humanidade. O que não é, do nosso ponto de vista, uma boa solução. Não. Então, vamos fazer o possível para um capitalismo mais justo. Parece que a gente foi fagocitado pelo capitalismo. É muito difícil não ser capitalista. Não, e é isso que eu tô falando. É muito difícil você sair da lógica disso. Porque o capitalismo é implantado na nossa cabeça como a única possibilidade. E eu não estou falando aí porque assim, então, me diz onde o socialismo deu certo. Eu não estou falando de socialismo, a gente já tem vídeo sobre isso. Falar contra o capitalismo não quer dizer necessariamente falar a favor do socialismo. Tem outros modos de organização. E a humanidade caminhou para isso por uma série de lutas, de opressões, de escravidão, de invibilização de trabalho feminino, por exemplo. E tem uma coisa maluca, por exemplo, você fala, não, mas veja as políticas de bem-estar social quase socialistas que você tem na Noruega, na Suécia, não sei o quê. E a gente esquece que todos esses países que estão lindos com políticas de bem-estar social hipercivilizados, na verdade, se fizeram em cima das colônias. Em cima da miséria da África, da América Latina e assim por diante. Ou seja, desse jeito é fácil chegar num estado socialista, entendeu? Ou de bem-estar social. Foi um capitalismo selvagem, violento, opressor, que fez eles chegarem nesse lugar. Não, e aí o que a gente vai fazer? Vamos decidir uma parte do mundo, porque é meio isso, né? Decidir do mundo que pode ser exterminada para outra parte viver legal. Ficar muito atento a essas coisas que são vendidas como normal e que são vendidas como, né, porque o mercado ele chega pra gente como se fosse uma entidade sobrenatural, né, cuja mão invisível vai solucionar os problemas. E a mão invisível só deu no cu da gente até agora, entendeu? Fez um fish fucking em todo mundo, é a mão invisível do mercado. Que essa greve dos caminhoneiros fez a esquerda catar cavaco, a direita apoiar de um jeito que a gente não entende como que tá apoiando, porque, bicho, quando entre os petroleiros que tinha uma pauta ali um pouco mais ampla, de não venda da Petrobras, fica mais complicado, ao mesmo tempo, é por causa de petróleo que está acontecendo tudo isso aqui no Brasil,
Porque os países que estão se fudendo agora são Venezuela, é Brasil, é Síria. Pode ver que é tudo país que tá tomando no cu. É país o quê? Que tem petróleo, bicho. Tem que olhar para isso. A lógica do capitalismo é essa. E eu achei muito engraçado nessa greve, sabe o quê? Ver os neoliberais, assim, apoiando a greve dos caminhoneiros. Não, quer gasolina mais barata, queremos gasolina... Ué, mas Pedro Parente está fazendo a política que vocês sempre pediram, que é o Estado não regula a economia, o Estado não se mete na economia, e agora você está aí apoiando a greve dos caminhoneiros, mesmo com o país parando por uma semana, porque estão fazendo o que você queria. Então você está querendo o quê? Mais Estado regulando a economia? Qual que é? Não sabem qual é o papel do Estado. Exatamente. Essa é a grande questão. Exatamente. Não sabem o papel que o Estado tem. O mercado e o Estado são duas entidades sobrenaturais e não entendem o que é uma política pública de combustível. Exatamente. Né? Fica nessa de... Ai não, quero gasolina mais barata. Ué, querido, você quer gasolina mais barata? Você tem que ter um Estado forte controlando e bancando a gasolina mais barata. Como Lula e Dilma fizeram durante 13 anos. O lucro desse petróleo que você achou aí ser revertido para o bem-estar da população e não para os acionistas da Petrobras. Porque de fato quem está lucrando agora? Empresa multinacional que entrou nisso. Pedro Parente ele fez as refinarias pararem para vender petróleo e comprar gasolina. Bicho, isso é crime de lesa pátria. Mas isso é colônia, é a gente voltar para colônia. É um neocolonialismo mesmo neocolonialismo que a gente está vivendo. Está sentindo no bolso o quanto a ausência de um Estado que intervenha em certas questões da economia é nociva para o nosso bolso. Fala o nome do programa. É um dos podcasts do Anticast, mas eu acho que é o segundo. Não é. É no Anticast mesmo. Que é sobre uma economia o que seria uma economia de esquerda. Tem uma entrevista. A gente recomenda fortemente esse podcast. Vocês pedem, chama Anticast, é excelente. Aliás, se alguém conseguir chegar até eles do Anticast, que eu adoro eles. Não é nada, não sou ninguém, mas eu adoro eles. Eles são ótimos mesmo. O Ivan, né? Ouçam esse podcast, porque ela fala sobre isso. Ela fala sobre o quanto, isso eu achei muito legal, o Estado não é uma família. Então equilibrar contas... Não, que essa comparação de equilibrar contas é uma lógica que só funciona na família. O Estado não é uma família, bicho. Exatamente. O Estado não tem essa de eu tenho que cortar meus gastos para ter dinheiro em caixa, porque a dinâmica do Estado é outra. Às vezes o Estado pode se endividar para que as coisas melhorem, porque quanto mais o Estado gasta, ele também arrecada mais. O Estado em que tem um monte de desempregado, é um monte de gente que não está pagando imposto. Quando não tem consumo, não tem imposto. O que você faz? Né? De onde vai vir o dinheiro do Estado quando as pessoas não estão consumindo, não estão trabalhando, não estão não sei o quê, e você mantém os gastos com saúde, mantém os gastos com educação, como você faz? Aí a lógica capitalista vamos cortar esses gastos então. Vamos cortar saúde, educação, previdência, em vez de fazer o que foi a política do Lula. Claro que ela foi muito alimentada por um boom que tinha na exportação de commodities, do petróleo, taranã. Ele teve uma sorte, do mercado internacional estar favorável, mas ele foi muito inteligente economicamente, no momento que estava o mundo inteiro em recessão, o governo brasileiro investindo. A diferença de uma visão mais à esquerda ou mais à direita tem a ver com o seu foco na construção e na visão do Estado como alguém que vai gerir pessoas e o bem-estar de pessoas, ou se o Estado vai funcionar como uma grande empresa. Que é uma visão mais à direita, do tipo, não, tem que cortar gasto, tem que ser lucrativo. O Estado tem que ser eficiente, não lucrativo. É isso. Não, a gente tinha muito mais pra falar, mas nós sabemos mais, né? Chegou no nosso limite de tempo e no nosso limite de cognição. Isso. Então é isso.